Você finalmente recebeu o sim da sua professora para a sapatilha de ponta. Mas você tá naquela ansiedade, né, para saber se você tá pronta? Então, no vídeo de hoje, eu vou te dar um checklist real e sem romantização, tá? Sobre o que você precisa ter em termos de força e mobilidade antes de subir nesses centímetros de praticamente papel e cola. Roda a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo falando sobre sapatilha de ponta, as famosas tamanca. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aí no canal, maratona aí os outros vídeos, porque já falei bastante coisa sobre isso aqui no canal, e aproveita que toda semana tem vídeo novo. Então, se inscreve aí, vai, se inscreve aí. Então vamos começar desde o início. Seguinte, eu uso essas benditas desde que eu tinha 13 anos. O que eu sei que é tarde, né, para os parâmetros do balé, porque tem gente que coloca a sapatilha com 5 anos, gente, pelo amor de Deus. Quando a ciência fala que você precisa minimamente começar muscularmente o balé a partir dos 7 anos, por quê? A partir dos 7 anos você tem ali uma melhor formação óssea e muscular para poder receber a técnica. Antes disso, é só lúdico, gente. Quem ensina balé antes, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, vai olhar a ciência, tá? Então, a partir dos 7 anos, você tem ali um período de pelo menos uns 2, 3 anos de conteúdo técnico para meia ponta, para daí sim você começar a fazer sapatilha de ponta, que chega ali por volta dos 10, 11 anos. Como eu comecei o balé aos 9, eu fui para as pontas aos 13 anos e, sinceramente, para mim foi um período traumático, né? Eu já fiz aqui um vídeo contando a minha experiência com as sapatilhas de ponta, posso deixar linkado aqui com vocês, mas sempre foi um processo bem complexo, porque assim, na época que eu comecei, isso lá em 2005, pausa dramática, porque bateu aqui no coração, tá? 20 anos. A gente não tinha tanta variedade, a gente tinha pelo menos aqui, na cidade onde eu morava, né, que era lá em Diadema, na Grande São Paulo, a gente tinha uma única loja da Capezio BR, né, que é a Capezio Fake, e eu nem sabia que tinha sapatilha Millennium, e tinha ou essa ou a Gainer. E a Gainer já era cara na época, tá? Então assim, pra eu que comprei a minha primeira sapatilha de ponta por R$45, pagar, sei lá, R$500 numa Gainer, impossível. Então eu tive ali um começo complexo, porque eu não tinha recursos, meu pé sempre foi quadrado e eles só vendiam sapatilhas que eram cônicas, então era um outro mundo e eu tive que desenvolver a minha técnica daquele jeito, na verdade não desenvolvendo, né, porque hoje eu percebo que eu tive muitas falhas, mas aí é importante eu fazer esse vídeo, por quê? Porque às vezes a gente acha que o problema é o pé, mas na verdade é a falta de preparo e a própria ferramenta de trabalho. Então é importante sim a gente, antes de mais nada, antes de comprar a sapatilha, fazer sim um fitting. Para quem não sabe o que é fitting, é como se fosse uma alfaiataria, digamos assim, de sapatilha, em que uma profissional estudada vai analisar o seu pé e vai poder indicar modelos que sejam adequados para ele. Então é como se fosse uma alfaiataria mesmo. Você tem ali, vai medindo, pipipi, e aí a profissional vai falar, olha, para o seu perfil de pé, existe tal modelo, existe tal marca, e aí você vai na loja, experimenta e vê qual que é mais interessante para você. Isso não vai tirar o fato de que sapatilha é uma questão de sensação, tá? Então, a sua sensação dentro da sapatilha e não só o como você veste na loja. Uma coisa é você colocando ela na loja, ela ficando linda e incrível. Outra coisa é ela funcionalmente na aula, o que é bem diferente. Então, assim, no começo,
pode ser que você compre muitas sapatilhas erradas para o seu pé, e é normal, porque você vai estar descobrindo a sua técnica, você vai descobrir o seu pé, você vai descobrir essas ferramentas. Eu falo isso porque até hoje eu não achei a minha sapatilha, tá? Eu tô que nem aqueles programas da MTV, sabe? Diga sim ao seu vestido de noiva. Querida, esse é o seu vestido ideal? Sim! Noiva, ainda não disse sim para a minha sapatilha ideal. Não tenho uma sapatilha ideal, mas estou na busca, estou trabalhando. Já tem ali alguns modelos que ficam um pouco melhor para mim, mas ainda não descobri. Mas isso não quer dizer que eu não tenha feito também o preparo daquilo, né, muscularmente, e também não tenha feito um fitting para isso. Então é um processo sim. Então para você que está começando, olha, vai ser um processo, tá? Não vai ser uma coisa que vai ser resolvida de uma hora para outra. Então vamos lá, a termos mais técnicos e musculares, é importante dizer que a mobilidade do tornozelo, ela é o que define a sua eficiência no caso, né? Principalmente a sua segurança. Tanto que existe um teste científico que aprova se você está apto para você subir na plataforma, que é o teste da caneta. Então você estica o seu pé, vamos supor que isso aqui é um pé, né? Você estica o seu pé e se você coloca a caneta aqui, aonde fica o seu tornozelo, e ela ficar reta, é sinal de que o seu pé está numa angulação que seja adequada. Se o seu pé faz isso, por exemplo, você coloca a caneta e a caneta tem esse vão, você ainda não tem essa mobilidade que seja adequado para o uso de sapatilha de ponta, que vai fazer com que você fique com um pé de periquito ou que você possa desenvolver outras dores ou até lesões por uma falta de preparo mesmo, porque aquela musculatura não está pronta para receber a técnica de pontas. E isso é complexo, porque isso é o tipo de informação que tem sido difundida há pouco tempo. E tem gente que está há anos fazendo ponta com o pé assim. E aí é complicado, porque isso mexe um pouco até no ego da pessoa, porque a pessoa fala, caramba, eu tô há tantos anos fazendo isso, e como assim eu não estava preparada? Pois é. Às vezes você realmente não estava com a musculatura preparada, você sobe como dá, mas isso não quer dizer que seja funcional. Então, o teste da caneta, ele é bem interessante para a professora saber se a bailarina está com a musculatura e o tornozelo próprio para aquilo, sabe? Então, assim, o que a gente chama de flexão plantar, né, que é a nossa ponta, ela precisa estar na sua amplitude máxima, para que você consiga ficar totalmente em cima do box da sapatilha. Porque o que acontece também? Às vezes a pessoa não tem essa verticalidade e ela fica aqui, ó. Então, ela não... Vocês conseguem perceber que ela apoia só isso aqui da sapatilha? Então, isso aqui quer dizer que você não está subindo completamente da plataforma. Estar em pontas é você subir completamente, encostar isso aqui no chão, né? Alinhando todo o peso do seu corpo e evitando descargas desnecessárias em outras musculaturas. Agora, por exemplo, a dorsiflexão, que é o plié, né, que é a mobilidade ali, que é o flex, é o seu amortecedor natural. Então, assim, se você tem um plié curto, isso quer dizer que o seu amortecimento ele não é tão eficiente nesse sentido, o que pode fazer com que você possa gerar algumas sobrecargas em outras musculaturas e eventualmente até lesão. Então, você perde a potência dos seus saltos e você pode correr sérios riscos realmente de ter lesões de aterrissagem, né? Então, como eu sempre defendo aqui no canal, não adianta você ter também um pé incrível, um colo de pé super incrível, maravilhoso, se ele não for funcional. Até porque você pode... O contrário também acontece, tá? Você tem uma menina que tem um pé muito móvel, que aí o colo dela vai lá pra frente, mas ela não tem força para sustentar. Isso faz com que a sapatilha dela fique instável e aí ela possa ter torções de tornozelo. E aí é problema também. Então, mesmo se você tem um pé maravilhoso, incrível, não quer dizer que você esteja totalmente preparado para subir nas pontas, porque é uma questão de musculatura, né? Então, tanto você ter a rigidez nessas articulações,
quanto você ter o excesso de mobilidade, ele pode alterar toda a sua pisada, né? E aí pode surgir dores que vão subir para joelho, que vão subir para quadril, que vai dificultar toda o seu desenvolvimento técnico, né? Então, por isso que é importante também um trabalho de mobilidade dinâmica para que você consiga fortalecer essas musculaturas que elas são muito pequenininhas, não só no pé, mas também no tornozelo. Então, assim, existem algumas escolas que trabalham o que a gente chama de pré-ponta, tá? Que são musculaturas, que são aulas preparadas especificamente para a musculatura do pé. Existe também a sapatilha pré-ponta, que ela é uma sapatilha que a gente fala que ela é sem alma, porque ela até tem o box um pouco mais enrijecido, mas ela não tem a palmilha. Mas para você já sentir que você tem alguma coisa aqui na frente, então quando você for fazer uma meia ponta, você já tem uma dimensão do que tem aqui na frente. Tem gente que fala que não precisa, tem gente que acha que é um gasto de dinheiro à toa, mas enfim, né? Se existe é porque tem uma funcionalidade, então eu sei que tem escolas do Royal que adotam esse tipo de coisa, então pode ser que seja realmente importante, né? Mas a gente também consegue fazer coisas paralelas a isso, que é o que a gente chama de foot core, né, que são exercícios próprios para pisadas, né? Então, muitos corredores acabam fazendo isso. Existe sim um protocolo que muitos corredores acabam seguindo para fazer esse trabalho de pés, né, para melhorar essa propriocepção, para melhorar toda essa ativação, porque a musculatura do pé, ela não é só o que fica embaixo e o que fica em cima, mas é também o que fica nas laterais e é o que sobe para a panturrilha. Então, existe exercícios para lá, exercício para cá, exercícios de dedilhada, exercícios de contração só do arco, contração dos dedos, enfim, tem uma série de coisas que você pode trabalhar para que também contribua nisso. Não quer dizer que vou fazer foot core todo dia, vou ficar com o pé mais rápido para subir o mais rápido na sapatilha de ponta. Não tem isso, tá? A ciência já diz que para você ter um bom aproveitamento da sapatilha de ponta, você precisa, além do fortalecimento da região dos pés, você também precisa de horas de vivência na técnica clássica. Então você pode ter o pé que você tiver, você pode ter um pé super maromba, mas se você não tem uma técnica clássica bem desenvolvida, não adianta nada. Então não adianta você ficar aí querendo sair e comprar 392 milhões de cursos de fortalecimento para as pontas se você não tem a vivência dentro da técnica clássica. Esse é um ponto muito importante. Não, ele tem toda a razão. E aí, falando de musculaturas, né, acho que é importante a gente falar que panturrilha, né, é um dos carro-chefes, digamos assim, porque é o que vai gerar essa resistência para você subir e descer nos relevés, né, então que eles vão fazer esse suporte da mobilidade do tornozelo. E sim, faça panturrilha na academia, tá? Não é porque você faz balé 30 milhões de vezes na semana que você fala, eu faço panturrilha demais. Fazer panturrilha na academia é importante sim, porque existe uma sobrecarga externa. E eu sempre falo aqui no canal que é importante a gente trabalhar a sobrecarga progressiva para ganho de força. Então sim, você precisa fazer a bendita panturrilha da academia, tá bom? Para de ser doida! Outra região também que é muito importante a gente trabalhar é core e quadríceps. Lembrando que core não é só abdômen, tá? Core envolve toda essa região lombar, né? Todo esse cinturão aqui da frente, mas também envolve quadril e glúteo, entendeu? Então, não é só ficar fazendo abdominal. E todo mundo só acha que é fazer abdominal para cá e prancha. Abdominal, prancha. Abdominal e prancha. Quando a gente tem 392 outros milhões de músculos para serem trabalhados. E o quadríceps também é muito importante nesse processo para você poder fazer esse empurro, né, esse arranque, né, que você precisa para subir na sapatilha, do pliezão para a subida. Então é bem importante, porque não é só a ponta que você sustenta no seu pé. O seu corpo todo precisa empurrar o chão para você subir na plataforma. Então é importante sim trabalhar agachamento, cadeira extensora, leg
press, tudo isso é importante sim para você trabalhar, tá bom? Porque isso vai influenciar na sua subida de pontas, isso vai influenciar ali, ó, no seu rebote, entendeu? Então, exercícios bem feitos, eles são muito mais eficazes do que você ficar, por exemplo, fazendo relevé na ponta com uma mini band. E você fica lá fazendo 30 milhões de relevés com uma mini band. Não, gente, não é só tornozelo, tá? Você tem tornozelo, você tem panturrilha, você tem quadríceps, você tem core. Tudo isso para você subir nas pontas. Então, não inventa. E claro, o que eu não posso deixar de falar, que é esse mito de que toda bailarina é guerreira da dor, né? Que, ai, nossa, porque usar ponta é sinônimo de sofrimento, porque eu só sou bailarina se eu estiver sangrando, pipipi. Cara, isso acabou. A gente tem tecnologia suficiente aqui. Eu fiz um vídeo recente de uma super tecnologia que lançou aqui no Brasil, que são as ponteiras moldáveis, que vão te ajudar a diminuir esse impacto na região ali dos dedos, do dedão, enfim, de todas essas questões. Mas também a gente precisa levar em consideração de que ponta não é uma coisa completamente confortável. Então existe ali um limiar entre você sentir muita dor a ponto de o pé formigar, a unha cair, enfim, bolhas e bolhas e bolhas. E existe também aquele outro lado de que, ai, nossa, tá doendo a minha panturrilha porque eu fiz relevés demais. Tudo que a gente trabalha de musculatura vai gerar uma certa sobrecarga, vai gerar uma certa fadiga. Então existe assim um nível de cansaço que vai acontecer. O que não pode acontecer é um nível de dor que te paralisa. Então o fato da unha cair, o fato do próprio cetim friccionar a sua pele e abrir ferida, né? O fato da sapatilha ser tão apertada que você não consegue ter mobilidade, você cria fascite, né? Porque às vezes a sapatilha tá tão apertada que a musculatura fica toda pressionada aqui e aí inflama aqui o arco plantar. Isso não é ideal. Isso sim precisa ser ajustado. Mas existe também ali um nível de desconfortinho que a gente acaba aguentando, entendeu? E outra coisa muito importante, tem muita mulher adulta, tem muita menina adolescente que acha que estar em pontas, você precisa estar magra. Galera, do tempo que eu comecei a fazer minhas pontas, eu falei com 13 anos, tá? Com 13 anos eu era um palito. Até os 19 anos eu era um palito. Eu pesava 52 quilos. Eu era um palito. E eu sentia muito mais fadiga e desconforto do que hoje com 15 quilos a mais. Tá? Então, hoje eu sou considerada gorda para os padrões da dança, mas eu consigo fazer coisas igualmente como qualquer outra pessoa. Então, ter quilos a mais não te impede nada se você tem uma musculatura forte. Então, não vem com essa não, tá? E claro, também não posso dizer que existe riscos de que se você sobe sem uma preparação adequada, pode te gerar lesões que façam com que você não dance nunca mais. Essa é a real. Então, o processo de sapatilha de ponta é um processo muito responsável. Não é só sair comprando, não é só enfiando no pé, não é só, ai, nossa, porque subir na sapatilha é isso incrível. Não, seu corpo tem que estar realmente preparado para aquilo. Então, é muito importante que o seu professor esteja ciente desse processo, entenda quais são os riscos e te apresente isso, te deixe bem claro de que se você não tá, por exemplo, com o tornozelo numa altura interessante, não vai valer a pena você gastar dinheiro subindo na sapatilha, porque aquilo não vai te ajudar. E claro, o fitting, né, que é sempre muito importante para você descobrir qual modelo de sapatilha é interessante. Na minha época só tinha a estudante, que é ridículo. Hoje em dia, mesmo uma bailarina que é iniciante, não necessariamente ela vai usar uma sapatilha estudante. Então, é importante sim o processo de fitting para que você reconheça tudo isso. Certo? Então, se você gostou desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever, maratonar todos os outros vídeos que eu citei por aqui, né? Como que foi minhas experiências de ponta, o que são ponteiras moldáveis, tudo mais, tudo isso tem aqui no canal. Aproveita, se inscreve,
Manda pra sua amiga que tá começando o balé, manda pra aquela sua amiga que tá ansiosa pra começar a ponta, tá? Importante. E eu vejo vocês então na semana que vem. Um beijo e até lá.